Vídeo da UC Biologia Molecular 2020. Quando encontramos um slide como esse com a borda em vermelho, significa que nós já vimos esse slide na aula síncrona. Então nós vimos que havia essa pergunta, de qual molécula correspondia à molécula da hereditariedade, isto de meados do século XIX até início do século XX. E que esta questão começou a ser elucidada em 1928 com o experimento de Griffith e foi comprovada em 1952 com o experimento do liquidificador, onde se definiu o DNA como uma molécula da hereditariedade. Já na década de 50, Watson e Crick definiram a estrutura do DNA como duas fitas antiparalelas, uma vai de 5' para 3', a outra de 3' para 5', pareadas por pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio aqui nas bases nitrogenadas. Então temos base nitrogenada, pentose e fosfato, voltados para fora, solvatados pela água, o que confere uma carga total negativa para o DNA. Uma propriedade fundamental físico-química do DNA é a sua capacidade de se desnaturar, tendo as suas duas fitas então separadas por aumento de calor ou alterações de pH, e baixando a temperatura e voltando ao pH fisiológico pode acontecer então a renaturação. Isso é um conceito fundamental para o entendimento de como o DNA é a molécula da vida. Ela pode então se replicar dando origem a fitas filhas, e também a utilização tecnológica e biotecnológica de tecnologias que nós veremos ao longo do curso, dentre as quais a PCR, que já foi vista na aula do professor Valim. Bom, em extração de ácidos nucleicos, nós vimos que diversos tipos de materiais podem ter as suas biomoléculas extraídas, as principais DNA, RNA e proteínas, sendo que DNA e RNA são o foco da nossa UC, tá? Partindo então de células ou de tecidos. Tá? E aqui já deixamos uma pergunta para o Senado molecular: o que são metadados e como se relaciona então com a coleta desses diversos tipos de materiais que podem servir como base para a extração dos ácidos nucleicos. Então, para a coleta do material, nós temos que pensar como nós vamos acondicionar esse material para que ele mantenha a sua integridade, a qualidade dos ácidos nucleicos até chegar no laboratório. Tá certo? Então, a gente pode, por exemplo, utilizar nitrogênio líquido para congelar amostras que venham a ser coletadas no campo e depois serão processadas no laboratório. Se eu estou trabalhando com extração de RNA, as moléculas de RNA são mais sensíveis, então existem soluções comerciais, como RNA Later, por exemplo, que permite então preservar o RNA até que ele seja processado em laboratório. E o armazenamento pode ser por liofilização, em ultrafreezer a menos 80, ou eventualmente liofilizado a temperatura ambiente. A relevância, nós vimos esse slide, então diversas, na verdade, possibilidades de análise a partir do DNA extraído, tá? Que vão ser consolidadas então nos seminários que vocês estão preparando, e a extração de RNA, que é uma molécula que na verdade tem uma ligação direta com a expressão gênica, que nós veremos mais em detalhes ainda em breve no nosso curso. A estratégia da extração do DNA, então nós vimos, envolve a pulverização dos tecidos, a extração, a solubilização do DNA, então o DNA tem que estar solúvel durante o processo de extração, e a purificação. E depois a ressuspensão para que o ácido nucleico, seja DNA ou RNA, fique numa concentração de trabalho para as etapas downstream, ou seja, as etapas efetuadas após a extração. Então o DNA ele pode ser extraído de diferentes materiais, como nós vimos, e temos que tomar a precaução de evitar a degradação dos ácidos nucleicos desejados. No caso do DNA, pela ação das DNases, e também de substâncias que podem inibir a ação de outras enzimas, uma vez que o ácido nucleico esteja extraído, como por exemplo a presença de polissacarídeos ou substâncias fenólicas. Então isso, pessoal, diz respeito a métodos específicos de DNA de amostras específicas,
para os quais existem os kits comerciais. Então, se eu vou extrair, por exemplo, DNA de plantas, as plantas, os tecidos vegetais, têm ampla quantidade de polissacarídeos e de substâncias fenólicas que os kits para extração de DNA de plantas resolvem, porque tem em sua composição componentes que então evitam com que esses componentes aqui, como polissacarídeos e substâncias fenólicas, venham a prejudicar o DNA extraído para as etapas subsequentes. Bom, para a desintegração, né, ou a lise dos tecidos ou das células, se estiver tratando, por exemplo, com um tecido que tem a parede, como plantas e fungos, eu tenho que fazer uma lise mecânica mais vigorosa, tá? Eu tenho aqui um cadinho e um pistilo, tá? Posso utilizar também um liquidificador, posso utilizar sonicação, posso utilizar um potter, que é uma espécie de liquidificador, tá certo? Onde eu vou ter aqui um material a ser pulverizado, então colocado aqui eventualmente num recipiente com gelo, tá certo? Então o objetivo aqui é aumentar essa superfície de contato, tá? Porque quanto menor os fragmentos do tecido, maior a superfície de exposição para que haja a extração do ácido nucleico na condição solúvel. Então, o tampão de extração ele vai então promover, né, ele vai manter a solubilidade dos ácidos nucleicos, ele pode também auxiliar na lise, tá? Porque nesse tampão aqui eu já tenho substâncias que vão inibir a ação das enzimas que degradam o DNA, as DNAs e as RNases. Bom, no tampão de extração, então, eu posso ter substâncias detergentes, posso ter esses inibidores, por exemplo, proteases, né? Lembrando que as enzimas que degradam os DNAs e os RNAs são proteases. Também posso ter inibidores de nucleases, como quelantes de cálcio, como EDTA, tá certo? As DNases, elas utilizam cátions divalentes como cofator. Então, utilizando esses quelantes, eu vou inibir as DNases. Tá? O tampão de extração, então, os detergentes vão dissolver os lipídios das membranas, dissociar as proteínas dos ácidos nucleicos, tá? Lembrando que os ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, estão altamente organizados dentro das células, tá certo? Então, uma vez que eu faço essa extração, eu vou então purificar o DNA dos outros contaminantes, daquilo que eu não quero, que são em maior quantidade as proteínas, os lipídios e também as enzimas que degradam, no caso as DNases. Então, um método que a gente diz como caseiro é utilizando solventes orgânicos. Tá? Então, aqui uma mistura de fenol e cloroformo, que vem para a fase de baixo, a fase orgânica. Então, eu misturo, na verdade, um lisado celular, tá certo? Junto uma quantidade igual do extrato, uma quantidade igual do solvente orgânico, faço uma centrifugação e eu vou ter, então, aqui a sujeira, que eu não quero, né? Restos de membrana, de proteínas, que vão ser sequestrados aqui na fase orgânica, e na fase aquosa, os ácidos nucleicos. Tá? Então, uma vez que eu proceda essa purificação, eu faço uma precipitação desse DNA, então do sobrenadante que eu recolhi, tá certo? Por quê? Porque isso vai, além de ser uma etapa mais de purificação, porque eu vou precipitar, uma vez centrifugado, o meu DNA precipitado, ele vai para o fundo aqui do meu tubo, do meu Eppendorf, tá certo? Então, eu posso, então, eliminar substâncias ainda que possam estar comprometendo a purificação do meu DNA, e também depois, a hora que eu removo esse sobrenadante, eu posso ressuspender esse DNA aqui precipitado, ele vai voltar em solução numa quantidade, num volume, numa concentração de trabalho para essas etapas downstream, tá certo? Então eu vou acertar essa concentração, tá? Normalmente em nanogramas por microlitros, para que eu possa então ter esse DNA na concentração de trabalho. No caso dos kits, que nós já vimos na aula síncrona, os kits são muito padronizados. Então, os kits já determinam que eu, partindo, por exemplo, de 100 miligramas de material a ser extraído, eu vou chegar no final com, por exemplo, 50 nanogramas de ácido nucleico por microlitro. Então, isso já é padronizado.
tá certo? No caso da purificação caseira, eu faço essa etapa de precipitação, que envolve então a adição de sal, tá certo? Para que o DNA perca a sua solubilidade, eu vou aqui interferir nas ligações de hidrogênio, tá certo? E a adição de álcool, tá certo? Que vai então remover a água de solvatação, permitindo então com que a molécula de DNA se dobre sobre ela mesma, perca a sua solubilidade e precipite. Tá? Eu posso promover ainda uma etapa de incubação a menos 20 graus, para que a diminuição das moléculas facilite essa agregação, essa precipitação, e por centrifugação eu recolho o meu DNA ou o meu RNA no fundo do tubo. No caso da extração de RNA, nós vimos já esse slide, né? Temos que tomar muita precaução, porque as RNases são mais difíceis de inativar do que as DNases. Tá? Então, já deixamos aqui uma pergunta para o nosso Senado molecular sobre as vacinas de RNA mensageiro, né, contra o Covid-19. Quais as duas desvantagens que esse tipo de vacina tinha inicialmente, quando começou a se pensar nessas vacinas lá na década de 90, e que foram superadas para que, por exemplo, né, no caso da Covid-19, a vacina de RNA mensageiro seja viável e possa ser então utilizada pela primeira vez como uma vacina gênica de RNA mensageiro, como no caso da empresa Pfizer. Tá? Então, a recomendação é ler o post no Face Monitoria do dia 30/11. Bom, também vimos que uma vez procedida a purificação dos ácidos nucleicos, né, seja do DNA ou do RNA, nós podemos então fazer a quantificação e aferir a pureza do material extraído, tá certo? Mas não a qualidade, não a integridade. Tá? Nós vimos isso também. Então, através da espectrofotometria, eu vou ler a minha absorvância de 260 nanômetros, onde eu leio o ácido nucleico, 280 nanômetros, onde eu leio proteínas e contaminantes, eu faço a razão, e com isso eu vou ver se a minha preparação está com uma pureza adequada para eu poder seguir nos experimentos ou não. Porém, isso aqui diz respeito, gente, à quantidade de material obtido no final da minha preparação, mas não diz respeito à qualidade, à integridade, tá certo? Uma vez que os ácidos nucleicos, uma vez que eles possam, por exemplo, ter sofrido ação de DNases ou RNases e ter sofrido a degradação, ainda assim eles vão absorver nesse comprimento de onda de 260. Tá? Então, após a leitura no espectrofotômetro, eu obtive quantidade do meu ácido nucleico, eu preciso fazer então uma análise em eletroforese, em gel de agarose, para aferir a qualidade e a integridade do ácido nucleico extraído. Tá? Então, a eletroforese em gel de agarose envolve, o que a gente costuma fazer, né, na aula prática. Vocês viram os vídeos no Face Monitoria, está postado lá em detalhe. Então, temos a agarose, que é uma gelatina ultra pura, livre de DNase e de RNase. Temos um tampão, esse tampão é uma solução aquosa com sais para poder passar então a corrente elétrica na eletroforese, e também tampão para poder manter o pH onde os ácidos nucleicos se mantêm solúveis. E aqui eu posso modular a concentração de agarose no meu gel em função da faixa de tamanho do fragmento que eu quero analisar. Tá certo? Então, se se trata de fragmentos grandes, como aqui 5kb a 60kb, ou seja, 5.000 a 60.000 bases, eu vou utilizar um gel com 0,3% de agarose. Vai ser um gel bem daquele gel que você olhou para ele, ele já treme, tá certo? Com pouca agarose, aquela gelatina que a gente faz em casa, que ela fica mais molinha, na verdade, gelificada, né? Mexendo mais rápido. E se eu for fazer, por exemplo, um gel onde o meu interesse sejam fragmentos aqui entre 100 pares de base e 1.200 pares de base, eu vou fazer um gel de agarose a 2%, tá certo? Então vai ser um gel, né? A gente imaginar um gel como uma esponja, onde os poros dessa esponja vão ser bem pequenos para que eu possa então separar os fragmentos na faixa que eu desejo. Bom, esse suporte, né, essa esponja, então eu aplico a minha amostra aqui, em cima num pocinho, aplico uma diferença de potencial, o DNA, como eu falei para vocês, tem uma carga total negativa, então aplico negativo, positivo,
os fragmentos de DNA vão migrar de modo a que os fragmentos menores, eles têm mais facilidade de passar pela retícula aqui da agarose, eles migram mais rápido, e as moléculas maiores migram mais lentamente, e elas vão migrando em bloco, então sendo separadas durante a eletroforese. Tá? Aqui é um exemplo que a gente já viu na aula. Então eu fiz uma extração de DNA genômico de várias amostras. Tá? Então eu tenho aqui de 1 a 6, são amostras que estão íntegras, eu vejo um DNA de alto peso molecular, e aqui eu tenho 7, 8 e 9 amostras que estão degradadas. Então, durante o processo de extração, tá certo? Houve o ataque, né, desse DNA pelas DNases, e com isso ele foi todo fragmentado. Aqui de 10 a 12 eu tenho novamente um DNA íntegro que pode ser utilizado então em outras etapas do meu experimento. Esse aqui eu vou ter que reiniciar, se eu tiver a amostra inicial, proceder uma nova extração. E aqui está a eletroforese. Então o meu gel que eu montei, tá certo? Gelificado com os pocinhos, vocês viram lá no vídeo, e ele está então imerso, ele está mergulhado aqui, né? Posicionado aqui dentro dessa cuba de eletroforese com um tampão de corrida, então que tem os sais para passagem da corrente elétrica e um tampão para que o pH não varie. Bom, aqui também já vimos, né, o gel de RNA, os 3 tipos de RNA. Os RNAs ribossomais me dão um indicativo de que os RNAs mensageiros estão íntegros. Tá? Quando está degradado, a gente vê aqui esse arraste, né, do RNA que está todo degradado. Então, se eu não consigo ver nem os ribossomais que estão em grande quantidade, é porque não sobrou mais nenhum RNA mensageiro. Então, enxergar os RNAs ribossomais no gel de RNA é um indicativo de que os RNAs mensageiros estão íntegros. E o detalhe de que, no caso do RNA, a eletroforese tem que ser feita em condições desnaturantes para desfazer, então, as pontes de hidrogênio intramoleculares, tá? Para que o RNA migre pelo seu tamanho e não pelo formato agregado devido a essas pontes intramoleculares. A aplicação no gel nós vimos também, tá certo? Então eu pego uma alíquota, tem lá o vídeo, né? Eu preciso adicionar nessa alíquota que eu quero aplicar no gel, então, um pouco de glicerol para aumentar a densidade dessa solução, para que essa solução, né, contendo o DNA, permaneça dentro do pocinho. E eu uso 2 corantes. Um corante azul, né? A gente vê aqui a olho nu, tá? Que ele permite então a visualização das amostras quando eu aplico no gel e permite avaliar também a corrida eletroforética. Tá certo? Então tá aqui, eu aplico, então olha como o azul facilita, e na medida em que ocorre a eletroforese, esse azul ele migra na mesma direção do DNA. Tá? Então eu posso modular a voltagem, tá, da minha eletroforese. Vamos supor que eu vou almoçar, tá? Então eu quero ir almoçar naquele momento, eu posso abaixar a voltagem da minha corrida eletroforética, os DNAs continuarão migrando numa velocidade mais lenta, o azul vai me mostrar essa migração, e quando eu volto para o laboratório, eu aumento, por exemplo, de 40 para 100 volts para finalizar a corrida eletroforética, garantindo que as amostras estão no gel e que elas não ultrapassaram e eventualmente eu as perdi no final. Tá? Um outro corante importante, a gente usou então o azul de bromofenol para poder aplicar no gel e acompanhar a corrida, é o corante do DNA propriamente dito. Tá certo? Que ele não tem uma cor visível a olho nu. Na verdade, trata-se de moléculas planares com a capacidade de se intercalar nas bases do DNA. Tá? São mutagênicas, são teratogênicas, envolve toda uma questão de biossegurança para manipulação no laboratório. Tá? Então, não confundir com o corante azul do tampão de amostra. Tá? O corante de DNA, ele permite enxergar o DNA uma vez finalizada a eletroforese, tá certo? Então, esse corante, o brometo de etílico, por exemplo, eu posso adicionar na amostra ou eu posso adicionar no tampão de corrida, tá certo? Então, ele vai intercalar e aqui eu vejo, por exemplo, um DNA. Isso aqui poderia ser, por exemplo, um DNA genômico, mas ele foi digerido com enzimas de restrição, tá certo? Ou uma construção em plasmídio, tá? Então eu vejo essas bandas de DNA, então são aglomerados de moléculas de DNA com o mesmo tamanho que são resolvidas no gel. E com o transiluminador de ultravioleta, a luz ultravioleta incide no corante e vai então
promover essa fluorescência aonde tem a presença do DNA. Tá? Então aqui eu tenho o tamanho dos meus fragmentos e eu corro sempre ao lado, pessoal, um marcador de peso ou de tamanho molecular, é comercial, tá certo? Então eu vejo mais ou menos a faixa de resolução que eu estou buscando para o meu experimento, tá? Então existem vários tipos de marcadores para todas as faixas. Se eu estou trabalhando para estudar fragmentos de DNA maiores ou menores, eu aplico, eu compro isso, né? Chega no meu laboratório no isopor com gelo seco e eu aplico uma alíquota e eu conheço o tamanho dessas bandas. Então, com isso eu posso aferir o tamanho das bandas dos DNAs que eu estou analisando, tá certo? Então, aqui é um exemplo de migração, tá certo? Temos aqui o marcador de peso molecular e 2 amostras. Então, essa migração do DNA no gel, ela é proporcional ao logaritmo do seu tamanho. Então, eu posso plotar aqui em função da distância de migração e o tamanho, em escala semilogarítmica, né? A escala logarítmica só está aqui. Então, aí eu vou medir o tamanho aqui dos fragmentos do meu marcador de tamanho molecular e vou fazer uma curva padrão. Tá certo? Então, em função da distância, o tamanho, então aqui até 1000 bases, 10.000 bases, 100.000 bases, aí eu ajusto uma reta e esses fragmentos aqui eu vou ler, então aqui com uma régua, tá certo? E extrapolar aqui nessa curva padrão para poder aferir o tamanho deste fragmento desconhecido, que eu vou saber então em função do marcador de tamanho molecular.